Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês estão animados? Sim. Estão felizes? Sim. Sabe por que você tem que estar? Porque você acordou com um dos maiores presentes que o Deus Eterno te deu, foi saúde. Louvado seja Deus por isso. Nós temos a chance e o privilégio de acordar com saúde, não é? Sim. Então louvado seja Deus por isso. Você tem que estar animado, tem que estar feliz, porque essa é a alegria que nós vamos sentir no céu. Nós estamos tendo aqui um treinamento, sim? Sim. Louvado seja Deus. Bom dia para você que está aí do outro lado, você que está aí nos acompanhando. Todas as manhãs você tem ouvido nós, ouvido o ano bíblico, tem nos acompanhado. Louvado seja Deus pela tua vida. Espero que você esteja muito bem para o dia de hoje. O dia de hoje promete muitas bênçãos para a tua vida. Então, corre, busque a palavra do Senhor Deus. Nunca deixe de fazer o ano bíblico, porque o ano bíblico é a essência de você viver mais perto de Deus. Bom dia, minha querida. Bom dia, professor Léo. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Como foi a sua manhã? Você acordou, como o professor falou, alegre, feliz porque acordou ao lado de Jesus? Espero que sim. Mas, professor, aqui na escola a gente costuma fazer algo muito bonito. E que é, professor? Sim, falar com a majestade do céu. Amém. É muito importante você estar em conexão com Deus. Então eu convido você que está aí do outro lado, que se ajoelhe conosco para nós falarmos com o nosso Deus. Vamos lá, igreja, ajoelhar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos acordaste com vida. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para este dia e te pedimos que o Senhor continue presente neste dia conosco também. Pai querido, perdoe os nossos pecados, nos abençoe e nos guie hoje e sempre. E tudo isso nós te pedimos, não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem. Chegou um momento muito bom que eu gosto muito. Eu sempre falo aqui, quando eu venho fazer abertura com alguém, como é bom você acordar e ouvir os passarinhos cantando. Agora imagina o céu, os anjos cantando a majestade do céu. E nesse momento nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar hinos ao Deus Eterno. Qual é o hino que nós vamos cantar? Nós vamos cantar o hino Envio a Ti, 264 do Novenário Adventista. Amém. Vamos lá cantar juntos? Envio a ti aos campos da seara, sem a ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem combate, ó vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas e por alguém ora, chora, vela, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor no meu amor falar. Muito bem, louvado seja Deus, né? Como é bom cantar ao Deus Eterno. E nesse momento, né, como de costume, nós vamos falar o nosso texto bíblico, que o texto é muito bom, né?
Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Amém. Louvado seja Deus. Eu te desejo um bom dia, que Deus te cubra de muitas bênçãos. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Amém. O Senhor cochichou uma coisa aos meus ouvidos e eu queria falar isso para vocês. Você consegue imaginar o que é 1 milhão de euros? 100 milhões de euros. 200 bilhões de euros. Todo o dinheiro do mundo. Tudo que existe de mais caro no planeta Terra não é capaz de comprar um pedacinho de terreno no céu. Você pode somar todos os valores que você é capaz de imaginar. Não é capaz de comprar um pedacinho da casa que você vai morar. Já parou para pensar? Nada paga aquela casa. E eu não estou falando de uma maneira simbólica, eu estou falando literalmente. Não existe dinheiro nessa terra que pague uma casa que Deus já tem lá. É muito grande a bênção que tem ali. E quando eu parei para observar isso hoje à noite, eu fiquei pensando, como Deus é bom. E Ele tem nos preparado para isso, tem preparado o nosso coração para as maiores bênçãos já preparadas ou imaginadas para alguém. Vamos recapitular? Vai lá correndo, pega a sua Bíblia bem rapidinho. Nós estamos em Números capítulo 15, onde nós vamos ver alguns detalhezinhos, tá? Que paramos na semana passada e eu quero orar com você agora. Fecha seu olho, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe nesse momento de estudar a palavra de Deus. Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Não haverá tristeza ali, Senhor. Não é pelo valor monetário, porque já é exorbitante em todos os sentidos daquelas casas, do que ali existe, mas não haverá tristeza nem choro ali. Louvado seja o Teu nome. Te pedimos que agora Teu Espírito Santo desça sobre nós, nos ajude, Senhor, a dar conta desta recapitulação, desses momentos tão especiais. Em nome de Jesus. Amém. Você se lembra da situação de Coré, Datã e Abirão? Você lembra disso? Relembre dessa situação depois dos espias. Está lembrado? Você lembra também da vara de Arão que floresce? Está lembrado da novilha vermelha e as comunicações que Deus fez para nós sobre a morte de Miriam? Lembra? Como é que foi que isso tudo aconteceu? No entanto, estamos aqui diante de um momento muito delicado. O momento de Números capítulo 20, que é onde começa o capítulo 37, que estudamos na sexta-feira passada, no sábado de manhã, aliás. Eu quero lembrar você que a rocha era uma figura de Cristo. Lembra? A rocha era uma figura de Cristo. Quando Jesus fosse ferido,
dele brotaria água da mais pura fonte. A água vivificadora viria dele. Uma só vez para tirar os pecados de muitos. Você consegue fazer associação com isso, que foi o que estudamos? Moisés, infelizmente, tinha falado com sentimentos de irritação. Ainda que fosse porque o povo o havia incitado a isso, ele não tinha direito diante de Deus de tomar essa posição. E me chamou muita atenção algo sobre esta informação, que me trouxe uma angústia na alma, onde o Senhor Deus diz que, eu vou ler para você aqui no capítulo 37, isso que me impressionou demais, diz assim, ó, Deus perdoara ao povo maiores transgressões, mas não podia tratar o pecado nos dirigentes do mesmo modo que naqueles que eram dirigidos. Você entendeu isso? Que o pecado de Moisés era completamente diferente do pecado do povo, ainda que parecesse somente uma irritação, diante de Deus, o pecado da liderança é maior do que o pecado dos que são liderados. Quantos de vocês já tinham pensado sobre isso? Isso não traz um incômodo, uma dor no seu coração? Isso não traz uma angústia de pensar que você vai liderar a igreja? Você vai liderar a igreja. Daqui uns dias, os alunos da Escola de Profetas são preparados para isso, né? Mesmo tendo sido provocado pelo povo, e Satanás luta para acontecer isso conosco, que a gente seja provocado, que a gente seja magoado, incomodado, mesmo que tenha sido assim, não deveria ter tomado a posição em que tomou. O pecado nos dirigentes é maior do que o pecado no povo dirigido. Essa é a mensagem do capítulo 37, a mensagem grandiosa que Deus gostaria que passássemos frente a Jesus, a grande rocha, né, da nossa salvação. O próximo capítulo que nós estudamos no domingo foi a jornada em redor de Edom. Gente, isso me impressionou demais. Foi até eu que passei essa mensagem, onde o Senhor Deus comenta que Edom não permitiu que nosso povo passasse. Lembra disso? Imagine vindo ali Moisés com um grupo imenso de gente. Era uma multidão. Eles disseram, a gente não vai nem beber a água de vocês. O que os edomitas falaram? Você não põe o pé aqui. E o que o Senhor Deus fez? Respeitou a posição dos edomitas? Sim ou não? Embora fossem o povo separado de Deus, eles não poderiam achar que tinham mais direito por causa disso. Gente, muitos de nós achamos que temos direito porque temos posição. E isso está muito errado diante de Deus. Eu não gosto muito disso mesmo, não, sabe? Pegar os primeiros lugares em função, em razão e em resposta à sua posição. Isso eu acho terrível. Terrível, terrível, terrível. E algumas pessoas exigem isso. Elas falam, eu sou fulano de tal, eu preciso da minha posição. Ou então, de forma velada, exigem que sejam tratados especiais. O Senhor Deus disse que não gostaria, né? E ainda disse que o povo não deveria ganhar 1 milímetro pela força, que era Deus que deveria ganhar o espaço dos edomitas. Não era isso? Deus disse, a eles era vedado trabalhar pela força. Vimos ali a morte de Arão. Arão e Moisés foram colocados, eram os tipos de Cristo, né? Vocês lembram disso? Eu me assustei de ver. E mesmo tendo errado, como Arão tinha errado, o Senhor Deus havia ensinado o povo a obedecê-lo. Eleazar tomou o lugar de Arão, né? Deus não se agrada de enterros dispendiosos. Aprendemos isso ou não? Lembra desse momento? E também vimos que um mau ato jamais pode ser desfeito. Essa parte do capítulo 38 me chamou muita atenção. Um mau ato jamais poderá ser desfeito. Foi o caso da fraqueza de Arão. O Senhor Deus não teve como tirar isso da história de Arão, né? Lembra das serpentes venenosas? O povo começou a reclamar, lá vem um monte de serpentes, o Senhor Deus mandou construir uma serpente de metal, quem olhasse... Lembra a figura que Jesus falou para Nicodemos, lá em São João, capítulo 3? A mesma situação, comentou sobre isso. Quem olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que vocês olhem. Quando o Filho do Homem for levantado, a todos ele atrairá, né? Na segunda-feira, estudamos a conquista de Bazã. Aqui vem outra informação interessante. O povo de Bazã é um povo forte e belicoso. O que vocês entendem por essa afirmação de Deus? Forte e belicoso. O negócio deles era briga, né? E eles tinham decidida recusa. E eles eram bem baixinhos, não é isso?
Não era. Como é que eles eram? Eram gigantes dos gigantes. Deus deu essa informação para a senhora White. Gigante dos gigantes. E o líder deles, como é que era? Assustador. Mostra até o tamanho de sua cama, né? Moisés, quando o povo todo temeu, Moisés ficou calmo. E o povo ensinou o povo a confiar no capitão que era maior do que o gigante dos gigantes. Não é mesmo? Interessante isso, me deu uma impressão muito interessante. Agora eu quero ler uma coisa para vocês que o Senhor Deus me fez lembrar. Olha isso aqui agora. Presta atenção, que eu entendi que devo ler isso aqui. Vocês se lembram da situação de... Nossa, me trouxe tristeza pensar nessa parte aqui. Ó. Eu vou ler para vocês agora. Prova maior ainda. Olha o que está escrito aqui. É assim que Deus ainda prova seu povo. Gente, presta atenção nisso aqui que Deus deixou neste capítulo onde falava de Og e todo o povo ali. Olha isso. É assim que Deus ainda prova seu povo. Se deixam de resistir à prova, Ele os traz de novo ao mesmo ponto. Quantos de vocês prestaram atenção nisso? Se não vence num ponto, aonde Deus traz você de novo? Pode acreditar que se você não venceu alguma coisa, qual vai ser a próxima vez? Você vai vir para o mesmo ponto, porque o Senhor Deus espera que você vença. Aí ainda vai dizer o seguinte, ó. Ele os traz de novo ao mesmo ponto. E a segunda vez a prova será mais rigorosa. Não é melhor e mais inteligente vencer logo? Sim ou não? Agora, olha o que diz aqui ainda. E mais severas do que a precedente. Isto continua até que resistam à prova. Ou se ainda são rebeldes, Deus retira deles sua luz e os deixa em trevas. Uau, gente, o nosso negócio é vencer logo. Porque senão virá uma prova ainda mais forte sobre nós. A próxima lição que nós estudamos foi Balaão. Vocês se lembram de quando estudamos sobre Balaão, capítulo 40? Quem que era Balaão? Um homem bem legal? Quem que ele era? O que vocês se lembram de Balaão? Ele havia sido profeta, era visto ainda como profeta, mas ele era apostatado. Sim ou não? Apostatado. Aproveitador. Amava o prêmio da injustiça. E ainda diz aqui, que me chamou muita atenção, eu levei bastante tempo pensando nisso. Servo de ocasião. Servo de ocasião. Quando eu leio isso aqui, me deu muita vergonha. Já havia apostatado há muito tempo. Balaque, o rei de Moabe, né? Foi usado pelo diabo para chamar Balaão para ser mais uma prova de tentação na vida dele. Quando alguém não vence no detalhe, é chamado de novo naquele ponto. Balaão estava sendo chamado de novo no pecado que ele nunca tinha vencido, o pecado da cobiça. Foi isso ou não foi? E aí ele pega e fala, eu vou consultar a Deus se eu posso amaldiçoar o povo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Deus permitiu, o povo de Israel era bem legal, né? Era gente boa o povo de Israel? Como que o povo de Israel era? Gente, é vergonhoso ler essa parte de lá do Velho Testamento, porque todas as lições têm uma reclamação do povo de Israel ou duas. Sim ou não? É vergonhoso. Não teve um dia que o povo de Israel fez certo. Agora, Deus deixou amaldiçoar o povo mesmo ele sendo assim? Não. Isso é uma lição para nós. Uma tremenda de uma lição. Balaão tentou amaldiçoar várias vezes. Ele ia lá falando, agora eu amaldiçoo. Chegava lá com os impropérios, e aqui, povo lindo, bonito, cheiroso, maravilhoso. Ele, opa, o que eu falei? Imagina isso. Era terrível aquela situação. Ele tentava falar uma coisa e era outra coisa que Deus usava a boca dele para falar. Gente, o pecado da cobiça, né? O povo de Moabe era um povo degradado e idólatra. Porém, Balaão era mais culpado diante de Deus do que aquele povo degradado e idólatra. Por quê? Foi dito isso nesse capítulo. Balaão era mais culpado do que o povo de Moabe, mais culpado do que Balaque, mais culpado de qualquer gente degradada que estava ali. Porque ele tinha um conhecimento de Deus. A quem mais lhe foi dado, mais será cobrado. Deus tinha dado muito para... Lembra da mula? Deus ainda tentou impedir o homem. Gente, vem cá, de quem é a disposição de maltratar os animais? De quem é? Satanás. Gente, eu me lembro de um homem que eu conhecia, eu me lembro que às vezes a gente estava no carro dele, naquela época eu era uma mocinha ainda, ele não podia ver um cachorro na rua, ele tentava passar por cima.
Ele via, ele corria atrás, eu ficava num desespero tão grande de pensar naquele cachorro que ele ia matar, e ele passava em cima do cachorro. A disposição de machucar o animal é de Satanás. Nós temos que pedir muito a Deus, Senhor, me ajude a não ter essa posição, né? Na quarta-feira, nós estudamos apostasia no Jordão. Satanás não conseguiu amaldiçoar o povo através de Balaão, mas usou uma posição de Balaão para conseguir magoar o povo. Qual era esta? Pare para pensar. Qual foi? Levar o povo a pecar de que jeito? Mulheres de que jeito para o meio do povo? Sensuais e o que mais? Idólatras. Eram duas coisas que essas mulheres eram. Elas eram idólatras e sensuais. As vestes destas mulheres chamaram muito a atenção, e não só delas, do povo ao redor chamou a atenção do povo de Israel. Isso deve nos fazer pensar. Apostasia no Jordão. Deus diz que era um mal mais cruel do que todas as guerras, do que se usasse um montão de arma. Gente, imagine usar arma para matar e arrancar o pescoço das pessoas. O Senhor Deus diz que pior do que usar as armas de um povo cruel era ter trazido essas mulheres para dentro do povo de Israel. Mulheres usadas por Satanás. E aí o Senhor Deus diz que a alma se torna habitação de espíritos maus. É incrível como Deus é claro em comentar sobre isso. E eu quero ler um pedaço aqui. Eu não posso deixar de ler para vocês. Está aqui, ó. Presta atenção. Ninguém peca de um dia para o outro. Diz que foi sorrateiro. Quando viu, estava lá dentro aquelas mulheres. E não somente estavam, elas estavam sendo imitadas. Mas olha o que Deus explica. Por favor, todo mundo abre bem o ouvido aqui, que eu vou ler esse pedacinho. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. Espera aí. Quando alguém comete um pecado, várias vezes eu já ouvi dizer assim, quando eu vi, aconteceu. Mentira. Quando eu vi, eu caí. Mentira. Não é assim. O que Deus nos ensinou aqui? Uma longa preparação desconhecida ao mundo está num coração antes da pessoa cair no pecado. Vocês entenderam isso? A pessoa sonha muito em pecar antes de cometer o pecado. Olha, ouçam essa frase aqui. Todo castelo na terra foi um castelo aonde? No ar. Por isso que quando eu começo a perceber, e o Espírito de Deus fala muito comigo, e me diz assim, tal coisa você tem que ouvir mais e tem que ir lá mexer nisso. Vocês sabiam disso? Mexa nisso. Com vocês, alunos, com os que estão no campo, com as pessoas que falam comigo, tal coisa não permita. Porque antes de se tornar um mal cheio de raízes, o Senhor Deus pede para a gente tirar. Olha a frase de Deus. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce do ponto de pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, somos transformados. Olha ali. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava, torna-se-lhe agradável. Está vendo? Olha como é que Deus comenta isso. Assim foi naquela ocasião, quando aquele povo estava envolvido em miséria, estava envolvido em situações terríveis. Balaão morreu. Sim ou não? Perdido. E depois se tornou um provérbio ruim falar em Balaão. Até no Apocalipse ele é citado. Sim ou não? O Senhor citou a vida de Balaão, a maneira como Balaão viveu. Que coisa terrível, né? Repetição da lei. O capítulo 42 nós estudamos na quinta-feira. Gente, aí nós temos uma outra coisa interessantíssima, que nós vemos aqui. A gente já viu que Josué foi trazido como líder para o meio do povo de Deus, não é? E o Senhor Deus já tinha dito a Moisés, olha, você vai morrer. Já tinha anunciado a morte dele. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. E antes que o povo entrasse em Canaã, Deus gostaria de repetir a eles as leis, falar para eles que eles deveriam, ao entrar naquela terra, manter a lei que havia sido dada, da qual eles eram depositários diante do Senhor. E precisava ser lida outra vez. Agora, imaginem a cena. Que é este capítulo e o próximo capítulo, né? A morte de Moisés. Eu quero colocar os dois juntos.
Imagine se você ouvisse do Deus eterno, não de um médico, não de uma pessoa. Às vezes as pessoas vêm para cá e falam, irmã Maísa, eu estou desenganado. Eu falo, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. As pessoas, puxa vida, é isso mesmo, a última palavra é de Deus. Mas já pensou se não é o médico que eu estou falando, não é uma curandeira, não é seu irmão, estou falando Deus eterno. Se o Deus eterno falasse, hoje você vai morrer, o que é que você faria? Quais seriam as coisas que você não faria mais se Deus te dissesse que você iria morrer? Uns dias antes, Deus falou para Moisés, não foi? Sim ou não? Serás recolhido. Você vai ser recolhido. O que você não faria mais? Eu preciso que você me responda. Bora. Não estou dizendo que você faria, tá? Para com essa conversa que entre nós não funciona. Faria uma viagem para não sei aonde, para as Ilhas Maldivas. Por favor. Conosco não funciona isso que você faria. Eu estou perguntando o que você não faria mais. Bora. Queria ouvir de vocês. Não pecaria mais? Que maravilha. Que mais? Que mais que vocês não fariam? Não reclamaria mais? Ai, que maravilha. Então é sinal que é possível não reclamar agora, né? Que mais? O que você não faria mais se você tivesse certeza que ia morrer? Não seria mais ignorante com os outros, né? Muito bem, Juju. O que mais? Desculpa? Tentaria pecar menos contra o Senhor. Olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não veem Moisés com nenhum sonho. Nada. Ele sabia que ia morrer. Com o que ele se ocupou? Deus pediu 3 coisas para ele. Componha um hino. Qual de vocês teria coragem de parar? Agora ele falou, não quero qualquer hino. Tem que ser o melhor hino que você já compôs. E pior é que esse hino vai ser o hino que o povo vai cantar ao entrar na Canaã Celestial. Não era qualquer hino, tinha que ser um hino. Chama todo o povo agora, põe todo mundo na sua frente, Moisés. E lança uma bênção para cada um. Aquele povo era o que tinha feito ele pecar, que não podia entrar na Canaã. E ele tinha que lançar o quê? Uma bênção. Terceira coisa, sobe o Nebo, vai para cima, no cume do Pisga, lá em cima, eu quero conversar com você lá. Imagina isso. Ele fez as 2 primeiras coisas, sim ou não? Compôs um hino e falou das palavras desse hino. Ele falava, não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus. Né? Não há outro, ó Jesurum, que cavalga para a tua ajuda. Gente, eu acho lindo a parte desse hino que foi dito para ele, né? A maneira como ele diz, não existe ninguém da tua maneira, ó povo de Israel. O Senhor cavalga, os braços eternos são a tua ajuda, estão por debaixo de você. Ele acabou de falar isso, virou as costas e começou a andar em direção à montanha que ele subia sempre. Agora, olha a situação. Quando Moisés está subindo, ele começa a sentir falta dos anjos ao seu redor. Sempre ele estava acompanhado, só que agora ele estava só. E aí ele começa a passar em revista a sua vida. Começa a passar em revista e pensando, o que eu fiz, o que está errado. Diz que ele se certifica de que pediu perdão de tudo, porque ele sabia, eu estou indo, eu não volto. Imagina isso, gente. Eu estou indo e eu não volto. E ele subia, e quando ele estava subindo, se certificando, Senhor, eu pedi perdão de tudo, alguma coisa que eu precise pedir perdão. Aí o Senhor Deus pega e assegura ele, teus pecados foram perdoados. Vocês gostariam que isso acontecesse com vocês? Sim ou não? E aí o Senhor Deus pega e fala, Moisés, olhe para trás. Imagina que Moisés está andando, tá bom? Aí ele fala, olhe para trás. Aí ele olha. Quando ele olha, está o povo lá embaixo. O povo andando, lá estão as tribos, o santuário, e o Senhor Deus fala, ok, Moisés, olhou? Olhei. Continua andando, Moisés. Moisés está andando e sobe mais um pouco, Senhor. Moisés, olha para trás. Quando ele olha, o povo não está mais ali. Ele vê agora um povo alto, forte, bonito. Um povo vistoso, alto e grande como o povo lá, como Og, tá bom? Um povo grandão, e ali embaixo a temperatura dos trópicos, abelha silvestre, lindos vergéis, animais para todos os lados, passarinhos, e ele fica olhando, o que é isso, Senhor, o que é? E ele vê as pessoas vindo para o templo, um lugar lindo, na verdade ele está vendo como se tivesse um segundo Éden, e ele, Senhor, que coisa linda, que é isso? Ele falou, isso aí é o que o povo seria, se tivessem me dado ouvido
há 40 anos atrás. Era o que o povo teria sido. Moisés olhou aquilo e começou a chorar, falou: uau, Senhor, se o povo tivesse feito certo, seria assim. É assim que teria sido. Deus estava mostrando para Moisés um negócio que não tinha mostrado nenhuma vez até agora na Bíblia. Deus é especialista em mostrar o passado e é especialista em mostrar o futuro. Mas dessa vez Deus estava mostrando uma parte do tempo chamada o que teria sido. Imagina isso? Como teria sido? É espetacular isso. É uma outra parte do tempo que não é nem passado, não é futuro, não é presente, né? Mas o que teria sido. E aí Moisés olhando aquilo impressionado. Sobe, Moisés. E ele continuou subindo. Fala: agora olha, Moisés. Quando ele olha de volta, agora ele vê o povo como seria depois de sua morte. Aí ele vê as passagens, Deus dá uma visão de futuro, o que aconteceria com o povo. Ele vê e vai enxergando, ele fala: Senhor, o povo vai fazer tudo isso? Sim, vai fazer. E ele vê Jesus nascendo no meio do povo e ele se alegra: uau, Jesus vai nascer no nosso meio. E ele vê o povo de Israel maltratando Jesus e o coração de Moisés se quebra. E ele vê uma outra coisa, vê Jesus sendo angustiado, sofrido no meio do povo. Ele: não, Senhor, isso não. E aí ele vê uma cena que para ele deve ter sido confusa. Vê ele, ele mesmo, ele se enxerga ajudando Jesus. Ele: como é que é isso? Gente, vocês têm ideia de como foi confuso para a cabeça de Moisés? Ele vendo e enxergando uma coisa do futuro e se enxerga no futuro. Gente, deve ter sido um negócio surreal para ele. E então mostra e vê que aquele povo mataria Jesus e corta o coração. E ele vê o povo, todas as andanças do povo de Deus, toda a Idade Média. Ele enxerga o levantamento do povo da Igreja Adventista, enxerga o povo de Deus entrando na Canaã celestial. E eu quero arriscar uma coisa: Moisés enxergou a gente. Moisés deve ter enxergado a escola de profetas, deve ter enxergado você aí do outro lado. Naquele dia, ao subir o Pisga, Deus mostrou a ele aquele povo que estaria lutando nos últimos dias como o povo de Israel. Imagina que coisa linda. E então, quando chega lá em cima, depois de ele ter visto tudo isso, o Senhor Deus pega. Todo o tempo estava pedindo para ele: Moisés, abra os olhos, Moisés. Olha lá, Moisés, enxerga. Moisés continua: Moisés, agora abre os olhos de novo, Moisés. Moisés olha e vê o povo depois de novo. Agora o Senhor Deus manda ele fechar os olhos. E como guerreiro cansado, se deita para descansar. E o Deus eterno, que coisa linda isso, né? Deus eterno o enterra, esconde da vista das pessoas e deixa um anjo ali. Sabe uma coisa curiosa? Toda vez que nós morremos, que o Filho de Deus morre, o último a sair do local onde a pessoa morre é o anjo que cuidava da gente. Pai, volta ao céu. Mas no túmulo de Moisés ainda ficou lá. Não se foram. E então, imagine a cena, né? O anjo fica ali, o Moisés escondido, o povo todo esperando, Moisés não volta. Vocês sabem dessa situação? Aí o que aconteceu? Aconteceu que, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Que coisa gloriosa. Satanás vem ali e começa a incomodar. Sai daqui, esse corpo é meu. Ele pecou, ele fez tal coisa. E então, é dada uma ordem no céu. A primeira vez na vida de um Deus. Ele sai do céu e vem em direção à terra. Imagina a cena, eu não consigo imaginar ele vindo sozinho. E também não consigo imaginar ele vindo sem cantar. E ele vem atravessando o céu, assim, em direção à terra, para a primeira vez na história da terra, ele completar uma obra especial. Aí ele vem e fala de novo para Moisés: Moisés, abre os olhos, Moisés. Só que dessa vez para nunca mais fechar. Satanás vem e tenta tirar, não me dá aquele de jeito nenhum. O Senhor te repreenda, Satanás. E então, agora Moisés, com uma força maior do que si mesmo, começa a levantar em direção a Canaã celestial. Que surpresa poderosa! Maravilhoso isso, não é? É maravilhoso pensar um negócio assim. Que Deus tão grande. Que Deus tão poderoso. Quanta misericórdia, quanto cuidado do nosso Deus. Ai, que coisa linda. Deus tem condições para abençoar. Mas Deus tem bênçãos demais para quem quer chegar perto dele, né? Quem se arrepende, quem chega perto do Senhor, atravessará os portais
do céu. Sim ou não? O Senhor é o que perdoa, o Senhor é o que restaura, o Senhor é o que ressuscita, o Senhor é o que leva para os céus. Louvado seja o nome de Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. É o que eu mais quero. Quando Calel foi perguntado aqui, o que você mais quer? Qual o seu sonho? Ele disse assim, meu sonho é completar o sonho de Deus. É isso mesmo. Qual você acha que é o sonho de Deus? Qual é o sonho do Senhor? Que você seja grandemente abençoado, que você entre nas portas do céu, que você abrace Moisés. E eu imagino Moisés vendo e ouvindo agora esse sermão que fala a respeito dele. Eu imagino ele dando uma risadinha, inclusive, pensando que legal, né? Que legal, ali na escola de profetas, um pedacinho do povo de Israel está se falando de mim. Quero orar por você aqui agora. Amanhã nós vamos estudar a travessia do Jordão, não é? Vamos estar envolvidos ali em buscar ao Senhor, conversar com Deus e voltarmos o coração ao Senhor Deus eterno para que Ele trabalhe por nós. Amo muito vocês, viu? Vocês fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Força e coragem, não parem, não desistam, não desistam. O tempo agora é de não desistir, é de fazer dar certo o trabalho de Deus. Mais uns dias e tudo termina, mais uns dias e você vai conhecer Moisés face a face. Vamos lá? Vamos orar juntos? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, em mim tem o fôlego de vida que o Senhor tem me dado. Pai, eu queria te pedir que se por acaso estiver dentro dos seus planos que falte o fôlego para mim ou para os meus irmãos, que possamos acordar, Senhor, para abraçar-te daqui uns dias. Que glória, Senhor, que alegria. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, que na próxima sexta-feira, quando nos encontrarmos, possamos estar mais um pouco, Senhor Deus, adiantados nos livros da Tua Palavra. Veja, Senhor, estamos nesse dia de fevereiro e já lemos quase 5 livros da Bíblia. E estamos, Pai de amor, quase no final já do livro Patriarcas e Profetas. Que prêmio, Senhor, que alegria poder estudar. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Senhor. Nos levante de onde estamos, restaura-nos. Abençoa essas pessoas de casa, abençoa a família toda do Calel. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está envolvida com a Tua missão, os missionários do campo, a igreja adventista, os pastores. Senhor, ajuda-nos a viver, não uma vida de Balaão, nem vida do povo de Israel meio torta, Senhor. Queremos viver segundo o Teu comando, segundo o Teu querer. Encha-nos do Teu poder e de Tua graça, em nome de Jesus, que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio pela fé essa oração. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã cedo, no Ano Bíblico. Estaremos aqui, eu mesma vou passar amanhã, tá bom? Um beijo para vocês, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Até amanhã cedo. Tchau.